Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. É você sempre bem informado. No ar. Jornal Diário de Notícias. Apresentação: Baby Max, com a colaboração de Marcelo Rezende. Você está ouvindo Jornal Diário de Notícias. E agora vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Previsão do tempo para quinta-feira, 5 de janeiro. Centro-Oeste, Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade do ar fica entre 75% e 100%. Sanclerlândia, em Goiás, festeja aniversário com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura varia de 19 a 28 graus. A umidade do ar registra de 60% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 5 de janeiro, com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vai notificar postos que aumentaram os preços dos combustíveis no início de 2023. A informação foi dada pelo secretário Vadi Damos, que considerou a alta da gasolina inaceitável e inexplicável. De acordo com ele, não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo. Além disso, depois de deixar de vigorar na virada do ano, a medida provisória que zerou os impostos federais sobre os combustíveis foi prorrogada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem é de Sig Eichmeier. Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vai notificar postos que aumentaram os preços dos combustíveis no início de 2023. A informação foi dada pelo secretário Vadi Damos, que considerou a alta da gasolina inaceitável e inexplicável. De acordo com ele, não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo. Além disso, depois de deixar de vigorar na virada do ano, a medida provisória que zerou os impostos federais sobre os combustíveis foi prorrogada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gasolina e o etanol, a isenção do PIS e da COFINS valerá até o fim de fevereiro. Já para o diesel, biodiesel e gás de cozinha, a desoneração será mantida durante todo o ano. A elevação nos preços dos combustíveis foi verificada em 1º de janeiro e o pedido para que a ação seja investigada partiu do ministro da Justiça, Flávio Dino. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Início do ano e com ele aquelas despesas extras como impostos, matrículas escolares e uniformes. E a primeira cota do IPVA vence já neste mês de janeiro em muitos estados. A notícia é que o tributo deve ficar mais caro este ano, já que é calculado sobre o valor de mercado dos automóveis, representando em média 3% do preço. O IPVA pode ser pago com a chamada cota única, à vista, garantindo ao proprietário um desconto que varia de acordo com o estado. Reportagem Beatriz Albuquerque. Início de ano e com ele aquelas despesas extras como impostos, matrículas escolares e uniformes. E a primeira cota do IPVA vence já neste mês de janeiro em muitos estados. A notícia é que o tributo deve sim ficar mais caro este ano, já que é calculado sobre o valor de mercado dos automóveis, representando em média 3% do preço. O IPVA pode ser pago com a chamada cota única à vista, garantindo ao proprietário um desconto que varia de acordo com o estado. Outra forma de fazer o pagamento é dividindo o valor. A quantidade de parcelas também é determinada por unidade de federação. Gelton Coelho, economista, explica que cada família precisa avaliar de acordo com a sua realidade a melhor maneira de fazer o pagamento. O ideal é verificar a possibilidade, isso depende de cada estado, porque as regras são determinadas por lei. Então é verificar, por exemplo, se o desconto para pagamento à vista compensa ou
nós estamos com a taxa de juros muito alta no momento, até por essa inflação, ou se compensa parcelar. Vale lembrar que estão isentos do IPVA aqueles que possuem veículos com mais de 15 anos de fabricação, veículos terrestres com motor de potência inferior a 50 cilindradas e embarcações com motor de potência inferior a 25 HP. Também estão na faixa de isenção máquinas agrícolas, táxis de motoristas profissionais autônomos, além de proprietários com deficiência comprovada. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Olha, hoje 80% das mercadorias comercializadas globalmente são transportadas em navios. Essa porcentagem é ainda maior nos países em desenvolvimento. De 2023 a 2027, o comércio marítimo global deve crescer uma média de 2,1%. A informação é da ONU, a Organização das Nações Unidas. A taxa de crescimento do setor deste ano será mais lenta que a média das 3 últimas décadas, quando o crescimento anual ficou em torno de 3,3%. A agência da ONU projeta que os dados sobre 2022 mostrarão uma evolução ainda mais fraca do setor, cerca de 1,5%. Reportagem Gabriel Correia. Hoje, 80% das mercadorias comercializadas globalmente são transportadas em navio. Essa porcentagem é ainda maior nos países em desenvolvimento. De 2023 a 2027, o comércio marítimo global deve crescer uma média de 2,1%. A informação é da ONU, a Organização das Nações Unidas. A taxa de crescimento do setor nesse ano será mais lenta que a média das 3 últimas décadas, quando o crescimento anual ficou em torno de 3,3%. A agência da ONU projeta que os dados sobre 2022 mostrarão uma evolução ainda mais fraca do setor, de cerca de 1,5%. Em 2021, o aumento de trocas marítimas cresceu e voltou à média histórica, e o total de embarques foi de 11 bilhões de toneladas. Em novembro do ano passado, a Conferência da ONU sobre o Comércio e Desenvolvimento já havia alertado a comunidade internacional para conter a crise da cadeia de suprimentos, renovar a frota e melhorar a infraestrutura do sistema de transporte. A ideia é preparar o sistema para futuras crises globais, para mudanças climáticas e para a transição para a energia de baixo carbono. No Brasil, a Agência Nacional de Transportes publicou no mês passado que o país já havia movimentado pelos portos mais de 1 bilhão de toneladas desde janeiro. Os portos públicos de Santos, em São Paulo, Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Paranaguá, no Paraná, foram os responsáveis por mais da metade de toda a movimentação nacional. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Central Diário de Notícias, ao lado da comunidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a primeira injeção para tratamento de obesidade ou sobrepeso. Trata-se do Wegovy, à base de semaglutida, princípio utilizado para o tratamento de diabetes, que controla ansiedade e, com isso, auxilia na redução de peso. A aplicação semanal do medicamento promoveu redução média de 17% do peso corporal nos pacientes ao longo de 1 ano e 4 meses. Segundo o estudo apresentado à Anvisa, os testes também demonstraram que 1 em cada 3 pacientes reduziu 20% do peso corporal com a utilização do fármaco. Mais detalhes na reportagem de Bernadette Drusian. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a primeira injeção para tratamento de obesidade ou sobrepeso. Trata-se do Wegovy, à base de semaglutida, princípio utilizado para tratamento de diabetes, que controla a saciedade e, com isso, auxilia na redução de peso. A aplicação semanal do medicamento promoveu redução média de 17% do peso corporal nos pacientes ao longo de 1 ano e 4 meses, segundo estudo apresentado à Anvisa. Os testes também demonstraram que 1 em cada 3 pacientes reduziu 20% do peso corporal com a utilização do fármaco. A semaglutida é semelhante ao hormônio presente no intestino, responsável pela sinalização ao cérebro de redução da fome, necessidade de esvaziamento do estômago e aumento da produção de insulina. Todo o processo promove a absorção da glicose nas células. O hormônio natural dura 10 minutos, enquanto a semaglutida age durante 1 semana, segundo explicações do endocrinologista João Eduardo Salles ao G1. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.
Você está ouvindo o Jornal Diário de Notícias de Goiânia. Nosso repórter Libório Santos. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Baby Max. Bom dia, Marcelo Rezende. Um bom dia especial a você, ouvinte do Diário de Notícias. Prevista a chegada de uma frente fria em Goiás nesta quinta-feira, trazendo tempestades com grande volume de chuvas que podem continuar nos próximos dias. No giro da bola, quase todos os times goianos começaram bem a disputa da Copa São Paulo Futebol Juniores. Goiás, Vila Nova e Atlético estrearam com vitória. Na passagem de governo, o presidente recém-possado afirmou que não iria prorrogar o prazo da desoneração de impostos federais sobre combustíveis. Depois voltou atrás, decidiu por prorrogá-lo. Enquanto isso, como alguns donos de postos, dando uma de espertinhos ou de desonestos mesmo, decidiram por elevar antecipadamente os preços dos combustíveis. Márcio Martins, presidente do Siniposto Goiás, diz que existem vários fatores que contribuem para a oscilação de preços. As distribuidoras também vêm aumentando, desde o dia 20 de dezembro, os seus preços para os postos. Então, esses preços que a gente vê hoje nos postos são reflexos mais de aumentos outros, né, que são em função de biocombustíveis. As distribuidoras dão as justificativas de biocombustíveis, né, que é o etanol, que é misturado à gasolina, o biodiesel, que é misturado ao diesel. Enfim, outros fatores têm influenciado no aumento. Quanto à alíquota do ICMS, o presidente do Siniposto diz que não houve mudança até o momento em Goiás. Foi feito um acordo no Supremo, onde os estados e a União definiram que a gasolina não será mais considerada essencial. Com isso, não é obrigado mais os estados do país inteiro a cobrar aquele teto, que no caso de Goiás é 17%. Mas a gente tem visto que até o presente momento, o estado de Goiás tem se manifestado na posição de manter a alíquota 17%, sem nenhuma alteração para que possa encarecer o preço do combustível no estado de Goiás. O PROCON notificou 21 postos de gasolina aqui na capital e 5 distribuidores pela prática abusiva de preços. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica constatou que em todo o país, na mudança de governo, houve uma elevação de preços de forma organizada. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas de casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. A decisão teve como relator o ministro Ribeiro Dantas e foi tomada em 21 de setembro do ano passado. Ou seja, o ladrão tem que te matar para configurar o crime, né? Não gosto de opiniões, aliás, a opinião deve ser sua, caro ouvinte, mas com decisões como essa, por nossa gloriosa justiça brasileira, a exemplo de inúmeros outros, inclusive recentes, né? Esse país não vai longe não e talvez não tenha futuro. Por outro lado, o atual presidente da República quer desarmar a população. E eu pergunto a você, cidadão de bem, o que é que você vai fazer, hein? Cruzar os braços? Talvez seja melhor abrir a porta, convidar o ladrão para entrar. Lamentável e vergonhoso. 3 homens foram presos em Jaraguá por aplicar o golpe do falso mecânico. Quando o caminhoneiro se distanciava do veículo, eles desconectavam alguma peça. No retorno do motorista, com a constatação do problema, eles se aproximavam e diziam ser especialistas nesse tipo de pane e ofereciam serviço. Simulavam a troca de peças, cobravam até R$3.000. Tudo leva a crer que eles aplicavam esse golpe no trecho da BR-153 entre Jaraguá e Porangatu. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar prendeu no Rio Corumbá e Pires do Rio 3 homens e 2 balsas foram destruídas. Eles praticavam garimpo ilegal. Ano novo, novos planos de trabalho. O importante é substituir a incerteza, o desânimo pela esperança e pelo trabalho. E nesse ritmo de seguir adiante, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Goiás planeja muitas ações para 2023, como informa o seu superintendente Dirceu Borges. O ano de 2023 será um ano muito importante para nós, é um ano no qual o Senar Goiás completa seus 30 anos de existência. Então a gente pretende fazer dessa comemoração, esses 30 anos, com muitas ações, batendo recorde aí em número de ações que iremos realizar, tanto de cursos, como assistência técnica, como programas especiais. Nós colocamos metas audaciosas, jamais alcançadas no decorrer desses 30 anos, para que a gente possa não só comemorar os 30 anos de existência do Senar, mas comemorar levando o maior número de ações e benefícios para os produtores e trabalhadores rurais aqui do estado de Goiás. Então, ano 2023, a gente pretende levar ainda mais conhecimento, ainda mais assistência técnica e, claro, tornando aí os 30 anos bastante comemorativo para todos nós. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
Você ouviu Diário de Notícias. Até a nossa próxima edição. Notícias.